Imagine que você está vivendo em um país onde se fala inglês. Você saberia lidar com situações reais? Hoje eu te mostro como, com uma história cheia de frases importantes e muita prática. Vamos lá! Lição número 12, a Grande Depressão. The Great Depression of 1929 was not only the most catastrophic economic collapse of the 20th century but also a paradigmatic example of how poor public policies and excessive government intervention can exacerbate an initial crisis. Its roots lie in the collapse of financial markets after a prolonged period of artificial growth fueled by expansionary monetary policies and distorted incentives. It all began during the Roaring Twenties, a decade of economic exuberance and credit expansion. The Federal Reserve, intending to keep interest rates low, encouraged an unprecedented speculative boom. The stock markets became a playground for everyone, from business magnates to modest farmers, all betting on the perpetual rise of stocks. But what seemed like a dream of prosperity was built on shifting sands. Stock prices inflated far beyond the actual value of the companies, creating an unsustainable bubble. The breaking point came on October 29 of 1929, known as Black Tuesday. That day, the stock market crashed. Billions of dollars in nominal wealth evaporated within hours, leaving investors and ordinary citizens bankrupt. However, this financial crash would not have automatically resulted in such a devastating depression had it not been for a series of disastrous decisions made in the following months and years. One of the most glaring mistakes was the enactment of the 1930 Smoot-Hawley Act, which imposed extremely high tariffs on hundreds of imported goods. Rather than protecting jobs and domestic companies as promised, the measure triggered a trade war. U.S. exports plummeted, deepening the recession. Simultaneously, the Federal Reserve opted to tighten its monetary policy just as credit was becoming scarce, draining even more liquidity from the financial system. Banks collapsed in succession, leaving citizens without access to their savings. What should have been a natural market adjustment turned into a destructive whirlwind due to these actions. Nevertheless, state interventions did not stop there. The New Deal implemented by Franklin D. Roosevelt in 1933 sought to reactivate the economy through various infrastructure projects and regulation. While these measures provided temporary relief, many economists argue that they unnecessarily prolonged the depression by limiting market flexibility and increasing state dependence. The Great Depression lasted over a decade, with massive unemployment and incalculable suffering. Beyond its economic impact, it offered valuable lessons about how artificial market distortions, even when well-intentioned, can wreak havoc in the long run. From this perspective, the event was not a consequence of unchecked capitalism, as is often claimed, but a classic case of what happens when policies interfere with the natural mechanisms of the market. É hora de responder às 4 perguntas de compreensão. Não hesite em pausar o vídeo, se necessário. What was one fundamental cause of the 1929 crisis, according to the text? Qual foi uma causa fundamental da crise de 1929, segundo o texto? What impact did the Smoot-Hawley Act have on the U.S. economy? Qual foi o impacto da Lei Smoot-Hawley na economia dos Estados Unidos? What stance does the text take on Roosevelt's New Deal policies? Qual é a posição do texto em relação às políticas do New Deal de Roosevelt? According to the text, how could the most severe effects of the Great Depression have been avoided? Segundo o texto, como os efeitos mais graves da Grande Depressão poderiam ter sido evitados? Aqui estão as 10 expressões curtas mais relevantes da história. Artificial growth. Crescimento artificial. Economic exuberance. Euforia econômica. Shifting sands. Areia movediça. Unsustainable bubble. Bolha insustentável. Financial crash. Colapso financeiro. Financial system liquidity. Liquidez do sistema financeiro. Trade war. Guerra comercial. Natural market adjustment. Ajuste natural do mercado. Destructive whirlwind. Turbilhão destrutivo. Natural market mechanisms. Mecanismos naturais do mercado. Agora vamos ouvir novamente a história em inglês, traduzida para o português passo a passo, para consolidar o que você aprendeu.
The Great Depression of 1929 was not only the most catastrophic economic collapse of the 20th century but also a paradigmatic example of how poor public policies and excessive government intervention can exacerbate an initial crisis. A Grande Depressão de 1929 não foi apenas o mais catastrófico colapso econômico do século XX, mas também um exemplo paradigmático de como políticas públicas mal formuladas e intervenções estatais excessivas podem agravar uma crise inicial. Its roots lie in the collapse of financial markets after a prolonged period of artificial growth fueled by expansionary monetary policies and distorted incentives. Suas raízes estão no colapso dos mercados financeiros após um longo período de crescimento artificial alimentado por políticas monetárias expansionistas e incentivos distorcidos. It all began during the Roaring Twenties, a decade of economic exuberance and credit expansion. Tudo começou durante os loucos anos 20, uma década de euforia econômica e expansão do crédito. The Federal Reserve, intending to keep interest rates low, encouraged an unprecedented speculative boom. O Federal Reserve, com o objetivo de manter as taxas de juros baixas, incentivou um boom especulativo sem precedentes. The stock markets became a playground for everyone, from business magnates to modest farmers, all betting on the perpetual rise of stocks. Os mercados de ações tornaram-se um campo de apostas para todos, desde magnatas dos negócios até pequenos agricultores, confiantes na alta permanente das ações. But what seemed like a dream of prosperity was built on shifting sands. Mas o que parecia um sonho de prosperidade estava construído sobre areia movediça. Stock prices inflated far beyond the actual value of the companies, creating an unsustainable bubble. Os preços das ações inflaram-se muito além do valor real das empresas, criando uma bolha insustentável. The breaking point came on October 29 of 1929, known as Black Tuesday. O ponto de ruptura chegou em 29 de outubro de 1929, conhecido como Terça-feira Negra. That day, the stock market crashed. Billions of dollars in nominal wealth evaporated within hours, leaving investors and ordinary citizens bankrupt. Nesse dia, o mercado de ações despencou. Bilhões de dólares em riqueza nominal desapareceram em questão de horas, deixando investidores e cidadãos comuns na ruína. However, this financial crash would not have automatically resulted in such a devastating depression had it not been for a series of disastrous decisions made in the following months and years. No entanto, esse colapso financeiro não teria automaticamente provocado uma depressão tão devastadora, se não fossem as decisões desastrosas tomadas nos meses e anos seguintes. One of the most glaring mistakes was the enactment of the 1930 Smoot-Hawley Act, which imposed extremely high tariffs on hundreds of imported goods. Um dos erros mais evidentes foi a aprovação da Lei Smoot-Hawley em 1930, que impôs tarifas altíssimas sobre centenas de produtos importados. Rather than protecting jobs and domestic companies as promised, the measure triggered a trade war. U.S. exports plummeted, deepening the recession. Ao invés de proteger empregos e empresas nacionais, como prometido, a medida desencadeou uma guerra comercial. As exportações americanas despencaram, agravando ainda mais a recessão. Simultaneously, the Federal Reserve opted to tighten its monetary policy just as credit was becoming scarce, draining even more liquidity from the financial system. Simultaneamente, o Federal Reserve decidiu apertar sua política monetária justo quando o crédito estava escasso, drenando ainda mais liquidez do sistema financeiro. Banks collapsed in succession, leaving citizens without access to their savings. What should have been a natural market adjustment turned into a destructive whirlwind due to these actions. Bancos começaram a falir em cadeia, deixando cidadãos sem acesso às suas poupanças. O que deveria ter sido um ajuste natural do mercado transformou-se em um turbilhão destrutivo devido a essas ações. Nevertheless, state interventions did not stop there. The New Deal implemented by Franklin D. Roosevelt in 1933 sought to reactivate the economy through various infrastructure projects and regulation. As intervenções estatais não pararam por aí. O New Deal, implementado por Franklin D. Roosevelt em 1933, buscava reativar a economia por meio de projetos de infraestrutura e regulamentação. While these measures provided temporary relief, many economists argue that they unnecessarily prolonged the depression by limiting market flexibility and increasing state dependence. Embora essas medidas tenham trazido alívio temporário,
Muitos economistas argumentam que elas prolongaram desnecessariamente a depressão ao limitar a flexibilidade do mercado e aumentar a dependência do Estado. The Great Depression lasted over a decade, with massive unemployment and incalculable suffering. A Grande Depressão durou mais de uma década, causando desemprego em massa e sofrimentos incalculáveis. Beyond its economic impact, it offered valuable lessons about how artificial market distortions, even when well-intentioned, can wreak havoc in the long run. Para além de seu impacto econômico, deixou lições valiosas sobre como distorções artificiais do mercado, mesmo quando bem-intencionadas, podem causar estragos de longo prazo. From this perspective, the event was not a consequence of unchecked capitalism, as is often claimed, but a classic case of what happens when policies interfere with the natural mechanisms of the market. Segundo essa perspectiva, o evento não foi consequência do capitalismo desregulado, como se costuma afirmar, mas um caso clássico do que acontece quando as políticas interferem nos mecanismos naturais do mercado. Deixe seu like e inscreva-se para ajudar a levar conteúdos como este a mais pessoas. Não se esqueça de continuar praticando. Te vejo na próxima lição.